Hoje em dia, com a vida mais corrida e a busca pela estabilidade financeira, as mulheres deixam para engravidar cada vez mais tarde, mas após os 35 anos as chances diminuem. Por isso, hoje tanto se fala em tratamentos de reprodução humana. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Para isso, estamos recebendo a médica ginecologista e especialista em reprodução humana, Aparecida Valesca de Carvalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigado pelo convite, falando de um agradeço. tema tão importante. Pois é, eu que agradeço a sua presença aqui. E além dos casos de mulheres que deixam para engravidar mais tarde, como a gente já falou, existem outros fatores que levam o casal à infertilidade, doutora? Sim, então, a infertilidade, ela comete de 10% a 15% dos casais, seria 30% de causa de infertilidade feminina, 30% de infertilidade masculina e 30% mista. E 10% não se sabe a causa. Então, a gente nunca pode falar que o problema é sempre com a mulher. Você vê que é bem equilibrado, né? Com certeza. A gente tem 30% de causa feminina e 30% masculina. Então, a gente tem que ser, quando o casal nos procura, tem que ser investigado o casal, tanto a mulher quanto o homem. E quais os problemas mais comuns na mulher, por exemplo, endometriose, a idade avançada? Então, hoje a gente não tem como... Não dá para falar da idade, porque muitas mulheres acabam postergando a maternidade e quando tenta, vou pensar em engravidar, bate com a baixa reserva ovariana. Então, uma das causas mais frequentes hoje é a idade. Uma das outras causas que seria a endometriose, que 40% das mulheres que têm endometriose são inférteis, tá? Obstrução tubária, principalmente aquela paciente que teve muito secreção vaginal, corrimento, as bactérias sobem pela trompa e pode levar a obstrução. Além de ovários micropolicísticos, tá? Entre outras. Mas hoje uma coisa mais importante, principalmente, é a idade. Até que idade seria recomendável, vamos dizer assim, a gravidez natural? A mulher, ela nasce com milhões de óvulos. Quando ela menstrua pela primeira vez, essa quantidade de óvulos cai para 400 mil. Cada menstruação ocorre uma perda de 1.000 óvulos. Nossa, então, a nossa orientação alto, né, é muito alta. A nossa orientação é até 35 anos. Por quê? A partir de 35 anos, ocorre uma queda de 50% da fertilidade. E a partir de 40, 90%. E além dos riscos de malformação, principalmente... síndrome de Down, que seria cromossomopatias, com a idade da mulher. Por conta da idade vai envelhecendo. Avançada, Isso o mesmo. óvulo envelhece. Diferente do homem. O homem, ele faz a espermatogênese a cada 72 dias. Então, sempre o espermatozoide vai estar muito mais novo, tá? Só que existe também uma queda a partir de 43 anos. Mas muito diferente da mulher, que seria 35. Mas você falou também da infertilidade em homens, né? Aí nos homens, quais seriam os fatores, os casos? O homem, então, qualquer doença, qualquer patologia que possa levar tanto a diminuição da espermatogênese, ou diminuição do espermatozoide, da concentração, da motilidade e da morfologia, poderia alterar. Tá? Uma das causas mais frequentes, varicocele, que seria a varize região testicular, por alteração do aumento da temperatura, poderia diminuir a concentração, morfologia e motilidade. Vasectomia. Muitos homens acham que naquele período ele não vai ter mais filho. Faz vasectomia, mas depois se arrepende, Daí se arrepende. E aí causa essa dificuldade também. Porque ocorre uma obstrução, não tem como haver a ejaculação espermatozoide. Existem doenças hormonais, tá? Tumores também poderiam levar. E, além disso, hoje, principalmente, as pessoas que usam, fazem uso ou tratamento de quimioterapia, radioterapia, então, eles também podem ter a sua reprodução alterada, então, até perda mesmo da produção espermática. Passa a ficar infértil. Fica infértil. Então, até uma orientação, que eu acho que é super importante, já que a gente está a nível de público, televisão, orientar todos os pacientes que ainda não têm filhos ou então pensam ainda em ter mais e vai passar por um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, congelamento espermatozoide. Seria muito importante. Como é que funciona esse congelamento, doutora? Eu ia te perguntar dos óvulos e do espermatozoide. Então vamos falar. Do espermatozoide é muito mais tranquilo, porque o paciente procura a clínica, a gente geralmente orienta uma coleta de seis vezes, quanto mais coleta seminal, melhor. E isso antes de sofrer o tratamento da quimio ou da rádio,
porque senão ocorre uma lesão das gônadas, daí não consegue mais produzir o espermatozoide. Então, ele deve ser feito antes de fazer o tratamento da quimio ou da rádio. Já a mulher é um pouco mais complexo, porque a mulher ela vai ter que passar pelo tratamento de fertilização in vitro, mas é possível. Hoje existe um tempo, mais ou menos, é de 12 dias, então é rápido. Certo. Então, eu acho que é muito importante. Eu já tive algumas pacientes, eu tive até paciente de 16 anos, que ela era virgem, ela estava com linfoma e foi orientada ao congelamento de óvulos. Que interessante. Então, é muito interessante. Por que acontece isso? Hoje, com os tratamentos tão precoces e havendo o melhor tratamento, a pessoa pode curar, né? Sim, e ela sim. pode ter uma vida normal. Normal, sem E ela vai dúvida. querer ter, uma mulher muitas vezes vai querer ter um Vai querer filho, ter filho, o homem também. Então, ocorre o congelamento dos óvulos antes dela fazer o tratamento. Certo. Se ela fizer após, existe uma queda. Não quer dizer que ela vai ficar totalmente infértil, mas grande chance de ficar. Então, a orientação diante de qualquer tumor, principalmente aquela mulher que ainda não teve filhos, Fazer é o encaminhá-la congelamento. para fazer um E por quanto tempo congelamento. pode ficar congelado os óvulos ou o espermatozoide? Por um tempo indeterminado. Certo. Tá? Então, isso daí depende do tempo do desejo dela de querer usar ou não. Tá. E quais os tratamentos que tem disponíveis hoje, doutora? A gente falou da fertilização in vitro. Correto. Tem então, também outros vamos tipos? lá. Eu vou falar um pouco. Os tratamentos vai depender do tipo da causa da infertilidade, tá? A gente pode fazer um tratamento simples, que seria através do coito programado, que a mulher toma medicamentos, geralmente indutores da ovulação, faz o controle ultrassonográfico, a gente data quando ela vai ovular e encaminha para ela namorar em casa. Então, esse é o tratamento mais simples que tem. Sim, São aquelas mulheres que está tudo perfeito, o sêmen é normal, ela só apenas não ovula. Então, é um tratamento simples, qualquer ginecologista consegue fazer a nível de consultório. Tem a inseminação intrauterina, que também ocorre um controle da ovulação, a gente faz o controle ultrassonográfico, programa também a época que ela daí tem que ir na clínica. Vai o marido junto com a paciente, faz a coleta do sêmen e a gente faz a melhora do sêmen. Pega os melhores espermatozoides e insemina através de um catéter. Então, a inseminação é colocar. A gente coloca o sêmen melhorado dentro do colo uterino. E aí depois tudo é feito naturalmente. Isso é naturalmente. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho da fertilização in vitro. A fertilização é um tratamento hoje rápido, não pense indolor. Acho que uma coisa mais importante, sabe, Vanessa? É importante dizer falar isso. Que todas perguntam, doutor, eu vou sofrer? Não, você não vai sofrer. Porque o difícil é a ansiedade. Eu explico muito para elas, eu acho que o sofrimento mais é mental do que porque físico. a mulher que chega na clínica já está passando por uma ansiedade, porque já vem tentando engravidar, no caso, né? Ela está muito... Eu acho que a cabeça precisa estar bem equilibrada Tem que estar muito equilibrada também, né, e tem que doutora? saber que não é 100%, né? Exatamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Com isso também. Então, o tratamento é rápido, ele dura em torno mais ou menos 17 dias, tá? Eu posso dividir em didaticamente, seriam 3 etapas. A primeira etapa seria quando a paciente tem que tomar os medicamentos para formar os folículos, tá? Ela geralmente começa no 2º dia da menstruação. Esses medicamentos geralmente são injetáveis, não doloridos, são agulhas bem finas, agulha de insulina. E nesse momento que existe a estimulação controlada do ovário, ocorre também um acompanhamento dos folículos, crescimento. Então, que seria através de um ultrassom. Uma média de 2 a 3, até 4 ultrassons durante esse segmento. A segunda etapa seria a captação dos óvulos, que a gente orienta. Não vai doer, porque ela vai tomar uma anestesia. Ela deve procurar clínica, no momento que o óvulo está num tamanho ideal, ela toma uma injeção chamada HCG para amadurecer os folículos e procura a clínica em jejum, ela vai de jejum. Certo. Nesse momento, o marido também vai acompanhá-la, porque ele vai fazer o espermograma, onde vai ocorrer a captação dos espermatozoides. Mas é uma coisa simples, que o espermograma é a coleta do sêmen. Sim, vai captar dos dois e vai juntar. Através de um ultrassom, a gente faz a captação dos óvulos
por uma agulha que é colocada um ultrassom dentro da vagina. E capta aqueles óvulos. E vai encaminhada, esses óvulos vão ser encaminhados para o biólogo. Certo. O biólogo checa, vê o número de óvulos e ali, no mesmo momento, ele vai fazer a fertilização. Entendi. Que é a injeção de um espermatozoide dentro do óvulo. Certo. Depois de 24 horas, nós vamos saber se houve ou não a fertilização Tem esse tempo também. formação dos embriões. E a gente vai ver agora uma reportagem, doutora, que foi feita pela nossa equipe com uma família que realizou o sonho de ter um filho com a ajuda da ciência. Vamos ver. Essa linda é a Isabela. Parece até meio envergonhada, mas quando ela fica à vontade... Todo repórter costuma bater um papo com os entrevistados, antes de fazer para valer a entrevista. Na gíria jornalística se chama mudinho. Só que com ela por perto, não teve nada disso. Repara só durante a conversa quem entra no papo. De repente surgem uns brinquedos. Olha a minha mão já segurando uma boneca. Logo em seguida, vem um ferro de passar roupa. Só que todo esse sonho, por pouco o casal Fabiana e Fabiano teve medo de não realizar. Os dois estão juntos há mais de uma década e há 3 anos decidiram engravidar. Foi quando ele descobriu que não poderia ter filhos. Então decidiram procurar uma clínica de fertilização. Ideia que partiu do próprio Fabiano. Não demorou para chegar a informação. Logo na primeira tentativa, uma resposta positiva. Momento de extrema felicidade que foi antecedido de muita apreensão. Após a fertilização, uma semana depois, eu tive sangramento. Então, eu achei que não tinha dado certo. Fui fazer o exame completamente desacreditada. E, no fim, para nossa surpresa, veio o resultado positivo. Só que no ano de 2015, todo o caminho percorrido foi esquecido. E pegar a filha assim nos braços pela primeira vez foi a sensação mais inesquecível da vida de Fabiana. É uma sensação única. Eu escutava muitas pessoas que já eram mãe falando do cheirinho do neném. É uma sensação que eu nunca vou esquecer. Foi maravilhoso, é maravilhoso. Cada dia mais eu só tenho a agradecer muito, porque realmente eu fui presenteada. Hoje o dia a dia da família é assim. Casinha de boneca na sala de casa e recheada de doçura. A Isabela está cada vez maior e saudável e deu sentido à vida do casal. É tudo para mim. Trabalho em função dela, vivo em função dela, cara, hoje. Tudo para ela, né? Para quem pensa em realizar este tipo de procedimento, o recado da Fabiana é simples. Deixe o preconceito de lado e viva em busca da felicidade. Se Deus permitiu ao homem, né, se capacitar e se especializar nessa condição, vá atrás porque é possível, acredite. Não tem presente melhor realmente. Né? Que graça, né? A gente vê aí, né, doutora, que no caso dela, da Fabiana, foi na primeira tentativa, mas não é tão comum assim, Não, né, doutora? não é. Geralmente precisa de mais tentativas. Então, é assim, eu falo que a tentativa vai depender, a taxa de acerto vai depender muito da idade da mulher. Quanto maior a idade, menor a taxa de gravidez. A idade do óvulo, né, na verdade, óvulo, porque se isso for aí. um óvulo doado ou congelado, você Então, consegue eu posso ter até fazer uma regrinha. Até 30 anos, taxa de gravidez de 50% a 60% por tentativa. Até 35, 40%, 50%. De 36 a 39, de 35%. Olha A como partir diminui, né? de 40 anos, 10%. Olha só. Isso vai diminuindo bastante, principalmente para a qualidade e a idade do óvulo. Sem dúvida. É A gente tem fundamental. também uma perguntinha que veio pelo nosso live do Facebook, que a gente está transmitindo também pelo Facebook essa entrevista. É da Isa Mozart. Quando a gente percebe que a gente está no momento fértil, doutora? O que eu sempre oriento a paciente, toda mulher que menstrua, provavelmente ela ovula, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, a paciente, será que eu estou ovulando? Se ela está menstruando, tem uma grande chance de ovular. É interessante isso, é eu também não importante. sabia dessa ligação. Além disso, a ovulação ocorre após o 14º dia. Você conta o primeiro dia da menstruação, que seria o primeiro dia que ela menstrua com quantidade de sangue importante, né? mesmo. É o 14º dia. 2 dias antes e 2 dias depois pode haver a ovulação. Além disso, o muco cervical, você tem algumas características. Ele fica mais consistente, parece um catarro mesmo, que sai da vagina. Tá. E outra coisa interessante, ela sente mais vontade de ter relação.
São sinais... Instinto, né? É o instinto. É um sinais que ela está ali no momento fértil e ela tem realmente uma vontade maior de ter relação. Interessante. Então tá aí, gente. Fica a dica então para o pessoal que quer ter filho, que está chegando ali na idade de 35 anos, procurar realmente, quem sabe, a técnica de congelar ou qualquer outro meio para realizar esse sonho, né? Isso aí. Então, é que eu acho que como a mulher hoje ela está tendo um impacto, ou então ela está tão importante No mercado de trabalho, estabilidade financeira, né? Isso Tudo aí. isso conta, né? Então, conta Acaba muito. prorrogando a gravidez. Infelizmente, a gente não tem, o nosso ovário não pode ter, a gente tem Não o tem que chama esse time, né? relógio biológico, Pois não é. tem esse tempo. É verdade. Então, a nossa orientação é tentar, se possível, se ela puder congelar óvulos, seria excelente. Melhor. É isso Antes aí. de 35 anos, que Tá seria certo, melhor. doutora. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu conversei com a médica ginecologista, especialista em reprodução humana, Aparecida Valesca de Carvalho. Obrigada, doutora. De nada. Uma boa tarde para você.